24 anos durante os quais ela controlava advogados e destruía carreiras, até que um homem virou o jogo e conseguiu que aprendesse bem no meio do tribunal. A atmosfera no Fórum Regional de São Paulo não era pesada só pelo calor intenso da cidade, mas por algo muito mais denso. Uma verdade não dita havia se infiltrado em cada canto do prédio ao longo de décadas, e todos que passavam por aquelas portas de madeira maciça sabiam exatamente como a juíza Clara Ferreira comandava sua sala. Ela era do tipo que raramente levantava os olhos dos papéis, e seu olhar afiado desmontava os argumentos dos advogados como se fossem meros incômodos. Com um tom calmo e controlado, ela transmitia uma autoridade que esmagava qualquer um que ousasse discordar. Parecia dizer: relaxem e escutem, sem realmente convidar ao debate. Ela passou 24 anos na magistratura, tempo suficiente para deixar um legado, não aquele celebrado em faculdades de direito ou eternizado em placas, mas um legado sussurrado nos corredores e comentado em tom baixo nas reuniões da Ordem dos Advogados. Especialmente os advogados negros sabiam muito bem contra o que estavam lutando quando seus casos chegavam ao tribunal dela. Suas sentenças sempre pareciam pender para um mesmo lado. As objeções que ela aceitava ou rejeitava seguiam um padrão que ninguém conseguia provar, mas que todos compreendiam. Hoje, esse padrão estava prestes a ser desafiado. João Silva entrou no tribunal com seus sapatos brilhando no piso de mármore. Ele já tinha estado ali muitas vezes, mas hoje era diferente. Não era apenas mais um advogado de defesa diante da juíza Ferreira. Não era apenas mais um nome na pauta. Hoje, ele trazia algo que ela não esperava. João, de 48 anos, havia construído sua carreira aceitando casos que ninguém mais queria. Sua reputação ultrapassava as fronteiras do Brasil, e sua habilidade de desmontar os argumentos da acusação o tornava um alvo para juízes como a dona Ferreira. Nada o detinha, exceto, talvez, o olhar de desdém que ela lançou quando ele se dirigiu à mesa de defesa. Ela já o desprezava, não por causa do caso ou de algo que ele dissera, mas simplesmente porque ele era ele. João sentia o peso do momento sobre seus ombros. Isso não era apenas sobre seu cliente, Roberto Costa, um homem acusado injustamente de roubo à mão armada. Não era só uma questão de provar a inocência dele, mas algo muito maior. Ele não sairia daquele tribunal sem deixar bem claro o que estava em jogo. Senhor Silva, disse a juíza Ferreira, sem desviar os olhos dos documentos. O senhor já está pisando em ovos neste tribunal. Não me faça perder tempo hoje. Essas palavras bastaram, mesmo antes de o julgamento começar de verdade. João apertou um pouco mais seu malote, mantendo a expressão neutra. Farei o meu melhor, excelência, respondeu. A juíza Ferreira esboçou um leve sorriso e retrucou. Muito bem, tenho a agenda cheia e não preciso de teatro. Em seguida, ela se voltou para a acusação. Um jovem e ambicioso promotor, chamado Daniel Souza, recém-formado em Direito e desesperado para impressionar as pessoas erradas. A acusação está pronta, excelência, anunciou Daniel, lançando um olhar de superioridade para João. Claro que estavam sempre prontos, especialmente quando o caso era contra um homem negro. Roberto Costa, o cliente de João, estava sentado ao seu lado com as mãos cruzadas e os ombros caídos, uma postura que denunciava anos de sofrimento num sistema injusto, de ter visto e perdido demais. Com voz firme, João anunciou a todos: nós também estamos prontos. A juíza Ferreira apenas suspirou e disse: então vamos começar. E assim começou o julgamento. Não como uma disputa justa, mas como uma encenação em que a juíza Ferreira era a estrela. Cada objeção que João apresentava era rapidamente descartada. Sempre que Daniel Souza tropeçava em seus argumentos jurídicos, ela o corrigia como se estivesse dando uma lição para um aluno travesso. O júri e o público na sala percebiam tudo, mas ninguém ousava falar, exceto João, que a observava silenciosamente, notando como seus lábios se curvavam de desdém a cada palavra e como ela tentava, sem sucesso, esconder seu desagrado. Não se tratava apenas de preconceito. Havia algo muito mais sombrio, algo para o qual ele vinha se preparando há anos.
mas o tribunal ainda não fazia ideia. João já tinha enfrentado tribunais hostis, mas nada se comparava a isso. A juíza Ferreira não escondia seu desdém. Cada vez que ele falava, ela o interrompia. E cada ponto válido que ele apresentava era varrido para escanteio como se não importasse. O tribunal tinha seu próprio ritmo. Advogados falavam, juízes decidiam e o júri ouvia. Mas naquele tribunal, a juíza Ferreira já havia decidido o veredito antes mesmo do início do julgamento. A inquietação entre os jurados era quase palpável, com alguns se mexendo desconfortavelmente nas cadeiras, até mesmo alguns jurados brancos, apesar de possíveis preconceitos, não podiam ignorar o que estava acontecendo. Contudo, a juíza Ferreira não se importava, e suas palavras ficavam cada vez mais afiadas. Senhor Silva, o senhor está realmente testando minha paciência. Se apresentar mais uma objeção sem fundamento, vou considerá-lo em desacato. Isto não é um auditório. Se quiser fazer alarde, faça em outro lugar. João manteve a calma por fora, embora por dentro sua raiva fervesse, não porque os insultos a afetassem, mas porque estavam se tornando pessoais. Mesmo assim, ele precisava que ela continuasse falando para expô-la ainda mais. Excelência, disse ele com voz medida. A acusação acabou de apresentar provas que não foram divulgadas previamente. Isso é uma clara violação do princípio da revelação de provas. Solicito, portanto, a anulação imediata do julgamento. Juíza Ferreira recostou-se em sua cadeira, ajustou os óculos com um desinteresse exagerado e rejeitou o pedido. João não piscou, não por surpresa, mas como parte de sua estratégia. Deixou o silêncio pairar por um instante antes de continuar. Só para deixar claro, Excelência, o senhor se recusa a reconhecer a violação. Ferreira apertou os lábios e respondeu bruscamente. Negado, senhor Silva. Ele percebeu a mudança no ambiente. Os repórteres anotavam mais rápido e os murmúrios do público se intensificavam. Pela primeira vez, ela o encarou diretamente, seus olhos escurecendo. O senhor está perigosamente perto de ser acusado de desacato, senhor Silva. João inclinou ligeiramente a cabeça como se quisesse perguntar. Por que, Excelência? Eu só estou pedindo que a lei seja cumprida. Mas antes que pudesse dizer mais, a juíza Ferreira bateu com seu martelo de forma tão enérgica que o som ecoou pelas altas paredes. Chega, retumbou ela. Mais uma palavra e eu o removo deste tribunal. Um silêncio absoluto se instalou, e João conseguia ouvir seu próprio coração batendo, mas não demonstrava nervosismo. Esse era exatamente o momento que ele esperava. Roberto, seu cliente, apertou os punhos sob a mesa e murmurou baixinho. Não deixe que ela te trate assim. João não levantou o olhar e disse calmamente. Não tenho mais nada, Excelência. Retornando ao seu lugar. A juíza Ferreira riu com desdém, como se já tivesse vencido, sem perceber que o jogo estava apenas começando e que ela havia caído em sua armadilha. João permaneceu sentado, com uma expressão imperturbável. Ele sabia exatamente quando pressionar e quando recuar, deixando que os outros se autossabotassem, e a juíza Ferreira estava fazendo exatamente isso. Os jurados trocavam olhares, enquanto alguns se voltavam para o público, onde os repórteres anotavam freneticamente. Todos sentiam a mudança no clima, uma inquietação crescente e a revelação crua de uma juíza que se acostumara demais com seu próprio poder. Mas Ferreira não cedia. Ela se endireitou ainda mais e, com voz gélida, ordenou. Senhor Souza, continue com o interrogatório. Daniel Souza limpou a garganta, visivelmente nervoso com o que acontecia. Embora jovem, ele não era ingênuo. Também percebia o que se passava. Sim, Excelência, disse ele dirigindo-se ao depoimento de um funcionário de loja, o Sr. Manuel Oliveira, que estava sentado no banco de testemunhas. O senhor pode confirmar que o réu, Roberto Costa, era o homem que viu na cena do roubo? O idoso hesitou. João inclinou-se um pouco para a frente, tendo visto antes aquele tipo de hesitação. Um sinal de que alguém não estava tão certo quanto deveria. A juíza Ferreira não tolerou a dúvida. Responda à pergunta, exigiu.
fazendo com que o Sr. Manuel se contorcesse. Eu acho que sim, respondeu finalmente. João levantou-se imediatamente. Objeção, Excelência. Isso não é uma declaração conclusiva. A juíza Ferreira não hesitou e rejeitou a objeção. João soltou um suspiro, balançando a cabeça levemente para que o júri percebesse. Deixou que Daniel fizesse mais algumas perguntas antes de se levantar novamente para a contra-interrogatório. Com passos medidos e voz firme, João voltou ao banco de testemunhas e disse: O senhor disse que acredita ter visto meu cliente naquela noite. Quão certo está de que era ele? O senhor Manuel, nervoso, lambeu os lábios e respondeu: Quero dizer, acho que o vi, mas não tenho total certeza. Antes que o testemunho pudesse prosseguir, a juíza Ferreira interrompeu. Continue, senhor Silva. João virou-se lentamente, encarando os olhos da juíza. Isso está ficando muito óbvio, muito duvidoso. Quero que o testemunho seja esclarecido. Excelência. Continue, repetiu ela em tom severo. João não piscou. Registro que a senhora está impedindo o testemunho de se esclarecer. Um leve tremor passou pelo rosto da juíza. Estou avisando, senhor Silva. João esboçou um sorriso leve e disse: Entendo, Excelência. Voltou ao testemunho sem fazer mais perguntas e retornou à sua mesa, movendo-se com calma e determinação. Ele sentiu a tensão na sala mudar novamente, apertar e intensificar. A juíza Ferreira percebeu que estava perdendo o controle, e João soube que aquele era o momento. Ele não estava ali apenas para ganhar o caso. Estava ali para derrubá-la. Com mão firme, meteu a mão no malote e tocou nos documentos que poderiam mudar tudo. Justo nesse instante, as pesadas portas do tribunal se abriram de repente, e o barulho fez com que todos os olhares se voltassem para fora do banco de testemunhas. 2 agentes federais, de ternos escuros e passos decididos, entraram no salão com movimentos precisos. O tribunal mergulhou em um silêncio tão profundo que parecia engolir o ar. João manteve-se impassível. Apenas ajeitou a gravata e apoiou as mãos ordenadamente sobre a mesa. Os olhos da juíza Ferreira brilharam primeiro com confusão e depois com irritação. O que significa isso? Perguntou um dos agentes. Um homem alto, de tom firme, exibindo sua identificação. Juíza Fernanda Costa, precisamos falar com a senhora imediatamente. Os lábios da juíza se apertaram. Estou no meio de uma audiência, retrucou bruscamente. O agente não há. Cedeu. É urgente. João notou um breve lampejo de medo em seu olhar, rapidamente encoberto pela sua habitual frieza, e ela se endireitou. Isso é totalmente inapropriado. Seja o que for, terá que esperar até que esta audiência termine. O outro agente avançou e se dirigiu a todo o salão. Trata-se de um assunto de interesse federal, não pode esperar. Murmúrios surgiram entre o público e até os jurados, que deveriam ser imparciais, não conseguiram esconder sua curiosidade. Daniel Souza limpou a garganta timidamente. Deveríamos fazer um intervalo, Excelência? A juíza Ferreira cravou os dedos na mesa. Não, respondeu em tom cortante. Não faremos intervalo. A defesa já tomou tempo demais e isso não será permitido. Antes que alguém pudesse responder, o primeiro agente anunciou: Temos uma ordem de prisão para a senhora. Um suspiro coletivo tomou conta do salão. Um suspiro que não se ouvia há 24 anos. A juíza Ferreira havia perdido o controle do seu tribunal. João deixou o momento se estabelecer, sentindo o peso da situação preencher cada canto do salão. Lentamente, ele se levantou, observou os jurados, o público e os repórteres anotando freneticamente, e então se dirigiu diretamente à juíza. Excelência, creio que acabou de rejeitar meu pedido de anulação do julgamento, mas parece que hoje este processo se concentra mais nas suas ações do que no caso em si. O rosto da juíza empalideceu. O agente principal se aproximou, retirou um documento dobrado do bolso e anunciou: Juíza Costa, a senhora está presa por suborno, abuso de poder, obstrução da justiça
e violação dos direitos civis segundo a lei federal. O salão explodiu em murmúrios, alguns chocados, outros visivelmente aliviados e outros em silêncio total. Os jurados oscilavam seus olhares entre João e a juíza. Costa olhou dos agentes para o documento e finalmente para João, e pela primeira vez a viu não apenas como mais uma advogada presidindo um caso, mas como a mulher que estava prestes a ver seu império ruir. Senhor Silva, sua voz tremia, sem a aspereza de antes. João levantou seu malote, aproximou-se e a encarou com firmeza. Eu disse que sigo a lei, mesmo quando ela falha com pessoas como nós. O agente principal se dirigiu à bancada. Juíza, por favor, levante-se. Ela hesitou por um instante, mas então se levantou, e quando os agentes colocaram as algemas, todo o tribunal testemunhou um ajuste de contas. O som metálico das algemas ecoou forte e definitivo. 24 anos a juíza Fernanda Costa comandou este salão com mão de ferro. Os advogados a temiam e os réus sabiam que suas chances eram mínimas. O sistema a protegia há décadas, ignorando seus veredictos parciais, os subornos secretos que recebia e o desprezo que demonstrava por homens como João Silva. Mas agora, ela estava naquele mesmo lugar onde condenara inúmeros cidadãos, com as mãos atadas e os olhos arregalados de pânico. A energia no tribunal era elétrica, um momento único que ninguém poderia ter imaginado. Até mesmo Daniel Souza, o jovem promotor que um dia quis impressioná-la, observava em silêncio. João deixou o momento se prolongar. Ele havia passado anos coletando provas, documentando cada suborno, cada decisão antiética e cada caso manipulado. Ele foi paciente, jogando a longo prazo, sabendo que um dia o peso da corrupção dela se tornaria insuportável. E esse dia finalmente havia chegado. Um dos agentes federais voltou a retirar o documento dobrado e começou a ler os cargos. Juíza Costa, a senhora está presa por múltiplas violações da lei dos direitos civis, por suborno, obstrução da justiça e abuso de poder judicial. A senhora tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo o que disser poderá e será usado contra a senhora em tribunal. Finalmente a juíza Costa encontrou a voz. Isto é inaceitável, sibilou enquanto o agente principal permanecia impassível. A senhora pode discutir isso com seu advogado. Um murmúrio percorreu o salão, e os repórteres se apressaram para captar cada detalhe. O tremor nas mãos de Costa, a forma como sua presença imponente parecia ter encolhido. Ela se voltou para João e, com voz carregada de raiva e incredulidade, exclamou: Isso foi obra sua. João levantou o olhar e respondeu com calma: Isto é justiça. Pela primeira vez em sua carreira, o equilíbrio se inverteu. Costa tentou se recompor, mas era inútil. O poder que ela detinha por tanto tempo havia se esvaído. A ironia era clara para todos. Durante anos ela passou sentenciando e dando lições vazias sobre responsabilidade e respeito à lei. E agora estava diante do sistema que ela mesma manipulara. Os agentes a conduziram até a porta, mas antes de Joan sair, ela enfrentou uma última humilhação. Um funcionário do tribunal, que trabalhara sob sua autoridade por muitos anos e sempre obedecera sem questionar, abriu a porta para ela como faria com qualquer outro preso. Costa hesitou por um breve instante, depois, com passos firmes, atravessou a porta pesada, que se fechou com um estrondo, selando seu destino. Ela se foi, desaparecendo do lugar onde por tanto tempo deteve tanto poder e influência. Uma estranha calma se espalhou pelo salão, uma quietude quase sagrada. Não foi apenas a repentina partida que deixou todos boquiabertos, mas a magnitude do que havia acontecido. Cada pessoa na sala parecia paralisada, tentando absorver o ocorrido, enquanto a realidade se assentava como uma densa névoa por todo o ambiente. João soltou um suspiro demorado, como se estivesse liberando toda a tensão acumulada em anos de luta. Suas mãos, antes tensas ao lado do corpo, agora repousavam pesadamente sobre a mesa
e um leve tremor em seus dedos revelava a longa batalha que, embora exaustiva, finalmente chegava ao fim. Roberto, o cliente de João, virou-se para ele com uma mistura de incredulidade e espanto, como se não soubesse se estava assistindo a uma cena de filme ou a crua realidade. "Cara", murmurou Roberto baixinho, balançando a cabeça como se quisesse afastar aquilo de sua mente. "Sempre pensei que gente assim nunca pagaria pelos seus atos." João lançou-lhe um olhar de soslaio, e seus olhos passaram brevemente pelo banco agora vazio, um mudo testemunho da traição que se desenrolava. Após um breve silêncio, ele respondeu com voz firme e determinada: "Sim, vão pagar, mas a verdadeira lição está só começando." O silêncio no salão era quase palpável, mas logo se dissipou. Em instantes, começaram a surgir sussurros, conversas baixas cheias de surpresa, incredulidade e até uma pontada de satisfação. Aquela sensação que aparece quando a balança da justiça se inclina inesperadamente a favor do certo. Os jurados trocaram olhares com os olhos arregalados, como se quisessem confirmar que todos presenciaram aquele momento histórico. Essa consciência compartilhada os unia silenciosamente. João permaneceu firme, absorvendo cada detalhe do que acontecia ao seu redor. Ele já havia travado muitas batalhas naquele tribunal, cada uma deixando sua marca, mas aquele triunfo soava diferente. Não era apenas uma vitória, era algo mais profundo, algo que se formara ao longo de anos. Ele jogou o jogo a longo prazo, trabalhando incansavelmente nos bastidores para expor a corrupção que corria nas veias da juíza Costa. Cada prova coletada, cada estratégia elaborada, cada minuto de paciência o levara àquele momento decisivo, em que finalmente a justiça se impunha. Mas mesmo diante daquele triunfo, havia um sabor agridoce. Apesar do sucesso alcançado, Roberto continuava algemado, um lembrete contundente de que a luta estava longe de terminar. O caso contra ele, manipulado desde o início pela juíza Costa, ainda pairava no ar. Embora a juíza já não estivesse, sua influência permanecia, e o caminho para uma justiça verdadeira ainda se estendia à frente. João voltou seu olhar para Daniel Souza, o jovem promotor que um dia se mostrara tão seguro de si, mas que agora parecia despedaçado. Souza estava pálido e abalado, agarrando seus apontamentos como se fossem um salva-vidas, tendo perdido a rede de segurança que a proteção de Costa lhe proporcionava. Com voz firme, João rompeu o silêncio tenso e se dirigiu ao novo juiz, que fora trazido às pressas de outro tribunal para assumir a audiência. "Excelência", começou sem desviar o olhar do banco, "diante dos recentes acontecimentos, solicito a imediata anulação de todas as acusações contra o meu cliente." O novo juiz, um homem mais velho, de origem brasileira, com cabelos grisalhos e uma calma que refletia décadas de experiência, parou para considerar o pedido. Reconhecido por seu compromisso inabalável com a justiça e por sempre manter o equilíbrio, ele cruzou as mãos e fixou o olhar em João. "Em que fundamentos, senhor Silva?" perguntou com voz profunda e autoritária. João então dirigiu-se lentamente ao júri, deixando suas palavras calarem antes de prosseguir com convicção. "Todo esse julgamento esteve comprometido desde o início. A prisão da juíza Costa hoje confirma o que sempre soubemos. Ela nunca foi imparcial, e suas decisões sempre foram tendenciosas. Provas importantes foram ignoradas, testemunhos cruciais foram descartados, e meu cliente jamais teve um julgamento justo. Todo o processo foi manipulado desde o topo." Ele deixou o peso de suas palavras pairar por um instante, virou-se decididamente para o juiz e acrescentou: "Agora que quem orquestrou essa injustiça está algemada, o único correto é reparar os danos que ela causou." O novo juiz recostou-se levemente, ainda com as mãos cruzadas, e seus olhos se estreitaram enquanto avaliava João. Após um momento que pareceu eterno, ele assentiu lentamente. Com voz serena, mas inconfundivelmente decidida, declarou: "Estou de acordo." Um silêncio profundo caiu sobre o salão,
como se todos prendessem a respiração, esperando o veredito final. Então, com a autoridade que só alguém com sua experiência poderia ter, o juiz rompeu o silêncio. As acusações contra Roberto Costa estão oficialmente anuladas. Removam as algemas dele. Por um breve momento, ninguém se mexeu, como se o tempo tivesse parado. Em seguida, com um leve clique, o funcionário do tribunal soltou as algemas de Roberto. Ele exalou profundamente, como se finalmente sentisse o peso de uma vida inteira ser retirado, experimentando a doce sensação de liberdade. Nesse mesmo instante, Daniel Souza permanecia imóvel em sua mesa. Seu rosto era o retrato da derrota. Fixando os olhos na madeira à sua frente, como se tivesse perdido algo muito mais importante que um simples julgamento, algo irreparável. O tribunal, que até pouco tempo atrás fervilhava de tensão e incerteza, agora vibrava com uma calma quase sagrada, enquanto a justiça, embora tardia, finalmente se fazia presente. Roberto esfregou suavemente os pulsos, ainda sentindo a marca das algemas, e com a voz quase inaudível disse: "Eu nem sei o que dizer." O peso de tudo o que acontecera pairava sobre ele como uma densa névoa. João apoiou firmemente a mão no ombro de Roberto, num gesto de conforto e segurança. Com voz firme disse: "Você não precisa dizer nada agora, Roberto. Hoje, o sistema de justiça finalmente funcionou. E não por acaso, mas porque pessoas como nós lutaram por isso. Lutaram por você." Roberto olhou ao redor do tribunal. Aquele lugar que antes parecia uma fortaleza inexpugnável, agora revelava suas fragilidades enquanto ele absorvia a grandiosidade do que ocorrera. Sua liberdade, a verdade exposta e um sistema que, enfim, se curvou a seu favor. Porém, ao dar seus primeiros passos rumo à porta, um sentimento mais profundo o impedia de simplesmente seguir em frente. Ele não disse mais nada. Caminhou devagar até a saída, com passos medidos, enquanto João o seguia silenciosamente, cada um imerso em seus próprios pensamentos. Não se tratava apenas do caso de Roberto, mas de algo muito maior. Esse triunfo, por mais significativo que fosse, representava apenas uma pequena rachadura em um sistema de corrupção enraizado há décadas. Cada caso que a juíza Costa julgou, cada vida inocente que ela destruiu com suas sentenças parciais, cada suborno secreto e cada veredito injusto, tudo isso o havia levado a esse momento, e a luta estava longe de terminar. João sabia que aquilo era apenas o começo. A batalha pela justiça não era uma vitória única, era uma luta contínua contra forças profundamente estabelecidas, dispostas a fazer de tudo para manter o status quo. Hoje ele havia vencido, mas amanhã voltaria à luta, lutando por aqueles que ainda eram silenciados pelo sistema, porque ainda existem juízes como Costa, escondidos na rotina, prontos para arruinar mais vidas com seu poder e corrupção. João não havia terminado. Ainda havia muito a ser feito, muitas batalhas a serem travadas. Se você acredita na verdadeira justiça e na capacidade de fazer com que os poderosos prestem contas, então não fique apenas assistindo. Participe. Lute e lembre-se, juntos, a luta pela justiça nunca termina. Isto é apenas o começo.